A doutrina de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, muito obrigado, Jussara. Graças a Deus. Eu tinha esquecido de começar a gravar, eu acabei apertando gravar. Gravou. Desculpa, viu? Imagina. Acontece. Uma voz do além, né? Aliás, a gente estava falando aqui de regeneração, o Gilberto estava falando de um livro que deve ser muito legal, também estou interessado aí, rumo ao mundo de regeneração, né? Esse domingo, no centro lá, o SEAC, eu e um colega fizemos um bate-papo ao vivo sobre quem são os regenerados, né? Aí a gente já começou a dizer, não somos nós, viu? A gente ainda está em regeneração. Pelo menos a gente espera estar a caminho dele, né? Mas é um tema bem do momento, né? Porque estamos passando, né, essa crise toda, né, como uma oportunidade de despertar as consciências, né? O que estamos fazendo, como é que estamos conduzindo nossas vidas, né? E aí a gente lembra sempre que ninguém está pedindo perfeição, né, da gente, né? Para entrar na escola, a gente não precisa ser doutor, né? A gente vai ser depois, né? Mas é pelo menos a vontade de aprender, né? A vontade de se transformar, né? A consciência, né? De olhar para si mesmo e olhar, ok, o que que não está tão bom, o que que já está bom, né? Onde eu posso dar um passo, né? Mas esse é o... E aí, por isso a gente estuda a doutrina, a gente lê, né? A gente lê com frequência, justamente para a gente estar ligado, né? Nessa sintonia que nos ajuda, né? Porque, como a Jussara lembrou, tem muita coisa difícil aí afora, né? Tem muita... É só ligar o noticiário que a gente é bombardeado de Só de graça. situações difíceis, né? E aí a gente precisa ter fé, né? A gente precisa entender por que essas coisas acontecem, qual o papel que elas têm e o que a gente tem que fazer, né? O que a situação pede de cada um de nós, né? Em termos de transformação, né? Mas é isso. Hoje a gente começa um novo tema. Vocês receberam aí o material, né? E a gente vai falar sobre a lei de igualdade. E aí aqui a gente juntou dois roteiros, até cabe bem, apesar de ter texto, né? Eu acho que o conteúdo cabe numa aula. O que não cabe é o tamanho do título, né? Porque é um título enorme. Igualdade natural, desigualdade de aptidões, e aí desigualdades sociais finalmente, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Né? Imagina que isso aí é 1857, né? E já falar disso daí era bem avançado para a época, né? E a lei da igualdade está dentro uma tríade, né? Não sei se você pode falar assim, um trio, né? Que é a lei da liberdade, a lei da igualdade e a última lei, que é a lei da justiça e do amor, que poderíamos também traduzir por fraternidade, né? Então, esse aqui é um lema francês, né, da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, e que na época do Kardec ainda era bem recente, né? Essa revolução foi na virada do século 18 para o 19, né? E Kardec escreveu uns 50, 60 anos depois disso, né? Então estava muito presente.
Então, como é que, do ponto de vista espiritual, a gente encara essas coisas, né? A gente já falou de liberdade, vamos falar de igualdade, e daqui a 2 tópicos a gente fala da fraternidade também. Então, isso é só uma introdução, né? E já ver quantos estamos hoje aqui. Estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dá para fazer quanto? 4, dá 2 quadras, né? 2 quadras? Pode ser. Deixa eu pegar aqui as perguntas. A gente fez 5 perguntas. A gente pode trabalhar as 4 primeiras e a quinta a gente faz juntos. O que acham? Pode ser? Isso, pode. 15 minutos, tá bom? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, para não ficar tudo, todo mundo fala e depois o outro grupo fala, o grupo 1 fala do 1 e o 3, e o grupo 2 fala do 2 e o 4. Tá fácil de guardar? Tá. Sim. São 5 perguntas, Jorge. Então, a última a gente faz junto depois. Tá. É o 1 e 3 e o 2 e 4. grupo 2, 2 e 4. Aí a gente fala nessa ordem aí para todo mundo falar de vez em quando. Então, quantos minutos? 15? Acho que 20? Acho que é 15, tá bom. 15 tá bom? Acho que é 15. Tá. Se precisar Tá mais bom. 5 minutos, vocês avisam. Então, vou fazer aqui 2. Eu vou tirar aqui o Marco, Selma. Ih, Selma, eu vou te separar do Gilberto. Ó. Então, tá bom. Estão formadas as quadras. Então, boas conversas. Até daqui a pouco. Só dá OK. Eu vou pausar aqui a gravação. Oi, vai voltar a gravar, desculpa. Clarice aí. Jussá, só mandar uma mensagem para elas, se elas querem participar. Próximo dia 7 de setembro. Jorge, dessa vez você deu um retorno violento, nem apareceu o reloginho. Ah, é? Nossa, eu estava vendo aqui, 60 segundos. Para mim apareceu. Para mim, não. Para mim, não. Gilberto, o meu relógio está aqui, hein? Eu senti até falta de ar nesse retorno. Nossa, foi violento, né? Foi um arrebatamento. Né? Foi. Mas deu tempo para conversar direitinho? Deu. Bom. Então é isso aí. Então, grupo 1, que está com Gilberto, Fátima, Vale, Rafa. Somos todos iguais? Explique-se. O Gilberto é que tá bom para explicar aí, porque eu falei errado. Pifou meu microfone. Pifou. Ó. E Rafa? Sim. Tá aí, Rafa, beleza? Oi, tudo bem? E aí, Opa. o que você nos diz sobre isso? Somos todos iguais? Sim, somos todos iguais. Somos todos iguais? Mas como é que cada um é diferente? Me explica isso aí. Pois é, isso foi o que a gente estava conversando lá, porque nós somos criados iguais, né, simples e ignorantes, e todos tendemos para o mesmo fim. Né? A lei de Deus é para todos. Todos nascem igualmente fracos, sujeitos às mesmas dores, sem superioridade natural, né? Mas
nesse processo do começo ao fim, cada um tem sua individualidade e pode evoluir mais rapidamente ou não. Por isso que nós somos diferentes, por serem, né, sendo seres individuais, mas somos iguais. Todos seres humanos somos iguais no final das contas. Está super bem explicado. O restante do grupo, o que acrescenta ou comenta? Eu acho que se a gente acrescentar agora, acaba respondendo as outras perguntas, né? É verdade. A matéria é bem direta, né? Assim, então somos iguais, sim, né? Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez as leis para todos, né? Não existe uma lei diferente para um e para outro, né? Perante Deus, né? Não estamos Perante falando das Deus. leis humanas, né? Sim. Como diz, né? Para os inimigos, né? Para os amigos tudo, né? Para os inimigos a lei. Sim, né? Se diz, né? Não é esse é o caso com Deus, né? É igual para todos, né? Sem dúvida. É claro que assim o grau de conhecimento que o homem tem, obviamente, o torna mais responsável com o passar do tempo, né? Da mesma maneira que você não cobra de uma criança, a mesma coisa que você cobra de um adulto, né? Mas a lei é a mesma, né? É isso aí. Muito bom. E estamos todos submetidos à mesma lei, todos nascem iguais, ou seja, fomos criados iguais. O corpo do rico e do pobre se destrói do mesmo jeito. Então, ninguém teve uma superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Isso, assim, para a gente que já está nesse estudo, né, tanto tempo e convive com a doutrina, ok, né? A gente nem estranha, né? Mas se a gente olhar no mundo, isso daí ainda não é a compreensão de muitos, né? Então tem gente que se acha superior, acha que uma raça é melhor que outra, né? Olha com desprezo uma nacionalidade, uma etnia, né? Uma religião. Uma religião também, perfeitamente, né? A gente acha que é melhor, né? E é muito comum isso, né? A tendência, Jorge, é a gente fazer parte de alguns guetos, né? E o meu gueto é sempre melhor do que o dos outros, né? Em todos os níveis, isso, né? Como time de futebol, né, Sim, Fernando? sim, exatamente. Verdade. Exatamente. Tem os corintianos, tem os palmeirenses, É isso aí. os paulinos, né? E a gente consegue criar diferença onde não existe, né? Mas a gente briga por isso. Tem muito de interesse, né, também, né? Aí, questão do egoísmo, né? O interesse próprio, né? E aí, ao se colocar num lugar destacado, a gente espera que, né, vai ser tratado de uma forma diferenciada, né? Mas é verdade, verdade. Eu acho curioso para a gente que admite a reencarnação, que mais razão ainda a gente não tem de ficar fazendo essas diferenças, né? Porque a gente sabe que numa próxima a gente pode reencarnar de qualquer outro jeito, né? Principalmente daquele que a gente despreza, né? Nem isso a gente pode, né? Já é um motivo forte para ficar esperto, né? Fica esperto, né, É. Aquilo que você despreza, quem sabe, né? Venha ser. A história lá qual era o Davi, né? Como era do Davi, né? Que certamente Davi. eu não conheço as outras histórias, mas ele não deve ter sido judeu nas outras, né? Não. E aí vai sentir na pele o que é, né? É isso mesmo. Muito bom. Tem alguma outra pergunta, comentário aqui sobre a primeira parte, a igualdade natural que a gente tem? Nós somos iguais perante a Deus, né? E todos estamos submetidos à mesma lei. Isso que é o resumo da ópera, né? E aí, Fernando, Ide, Jussara, Selma. Então, se a gente é igual perante a lei, como é que a gente explica a desigualdade das aptidões?
que eu não toco piano, né? Assim, que nem um virtuoso, né? Só Em consigo resumo, nós comentamos que isso é justificado pela evolução Uhum, dos espíritos na reencarnação. uhum. Então, vai acontecendo a reencarnação, os espíritos vão evoluindo e adquirindo as aptidões. Mas aquele coleguinha que a gente tinha na escola, que não estudava e tirava 10 em matemática, não foi Deus que deu alguma coisa para ele assim especial, não? Não, porque a gente acabou de ver que Deus fez todo mundo igual. Ah, é? Mas que a gente Coleguinha tinha uma feio. inveja dele, tinha, né? A gente Que a gente tinha. discriminava ele, né? Esse CDF dele, vive estudando, né? O que aquele coleguinha fez para ser tão bom em matemática? Ele tinha E a gente acabado de ficava bravo porque nascer. pedia a cola e ele não passava, né? Falava, pô, passa a cola, o cara, não. Não, não vai estudar, né? Estudar. Mas é isso, né, Jussara? Ele estudou matemática em outras vidas, né? Ele foi se preparando, né? É, Então, isso para ele, aí. aquilo ali já vem num grau de É, facilidade que a gente não. muito mais fácil. É, todas aquelas coisas inatas, né? Tem história, eu acho que é de não sei qual é, um desses cronistas, né, que estava aprendendo piano. Então ele ia para a aula do piano e ficava lá, né, se esforçando para tocar uma peça. Aí de repente entra um garotinho que agora eu esqueço o nome, mas era um desses grandes pianistas. Aí senta no piano e toca aquela Miriam. peça com uma facilidade. Aí ele pergunta para a professora como é que pode, né? Estou aqui tantos anos tentando. Ele disse assim, é o seguinte, aqui o garoto já nasceu com o piano por dentro e você ainda está com o piano por fora. Mas tem, né, essas crianças bem dotadas, essas coisas que a gente vê, como é que pode, tão novinho, tocando É, piano, que o QI, nasceu com um QI elevado, é. né? Facilidade para a língua, né? Facilidade para a língua, tá? É isso aí. Mas a questão não é essa. A questão é que se todos nascem bem simples, né? É o esforço de cada um é que vai criando essa diferenciação. Também, exato. Nas reencarnações é que vai aparecer o resultado de um esforço anterior. Essa é a Exato. diferença. E Verdade. nem podia ser de outra forma, senão o mundo ficaria tudo igual. É, Não teria condições nós assumirmos, então, de termos a nossa participação, está no livro aí, na participação na criação divina, né, do tal de Deus, aqui na Terra, no pé no chão. Mas é isso mesmo, Marco, é que a gente Quem olha ia tocar as só, coisas por aqui? a gente só tira uma foto, né? Mas o filme é longo, né? As outras vidas, aquele Exatamente. indivíduo vem trabalhando essas aptidões, né? E outros vão trabalhando outras aptidões, né? Então, cria essas diferenças que estão aqui juntas para se apoiarem, né? Então, aqui a gente está vendo um monte de E Jorge, acho que nós não fomos criados todos no mesmo momento, né? Então, os também espíritos não. mais velhos têm a probabilidade deles de terem aptidões maiores do que os espíritos mais novos, né? Perfeito, perfeito. Embora talvez aqui na Terra a gente seja assim o mesmo tacho, né? Não sei. Não dá para Vai diferenciar muito, né? a mesma fornada, né? Eu acho que não tem espírito nem mais velho nem mais novo, não, viu? Eu acho que somos nós mesmos aí que estamos fazendo a nossa parte. É verdade. Mas o que o Fernando Mas é falou verdade, tem toda a lógica, né? mas acontece, obviamente. Natural que depende do esforço próprio, mas isso A gente é normal. comentou, nós comentamos lá na nossa conversa que existe uma coisa também de você não, quando reencarna, quando o espírito reencarna, às vezes ele não consegue cumprir o que foi planejado. E aí
ele perde tempo, ele perde aquilo que ele veio fazer aqui, É né? verdade. Ele isso. não, assim, não é que ele perdeu o que ele já aprendeu, mas ele não consegue evoluir como ele deveria, né? Não aproveita, né? Ele não aproveita, exato. E às vezes quando abusa de uma aptidão, de uma faculdade, pode ser que numa outra reencarnação ele venha. Não é que ele perdeu como espírito, mas o corpo não permite ele expressar aquela aptidão, né? Na qual ele abusou. Que ele Ou ele abusou. usa para Ou às outra vezes ele coisa. pede para atenuar alguma aptidão para ele poder desenvolver outra. Outras, a gente falou sobre isso. Isso também acontece. Alguém ia comentar. A Lali falou? A Lali, ela escreveu aí, Jorge, no chat, Eu não ela vi. está com os pais na casa dela e ela está, acho que ali, Tá bom. mas está quietinha, está Ô, acompanhando. Jorge, eu estou escutando aqui, mas é que como eles, né, não moram comigo aqui, tudo que precisa aqui em casa, eles estão me chamando e tal. Então eu não queria perder a aula, mas estou aqui não. meio me dividindo aqui. Eu peço Fica... desculpas, mas é que eu gosto de estar nessas aulas e não gosto de perder. Tá, que Não, bom. quem falou fui eu, Jorge. É que meu não Selma. adianta. O meu, gente, o Zoom não adianta. Eu entrei com as meninas, já com o pessoal, com o grupo, aí pronto. Minha câmera para de funcionar. Não, eu falei que a gente comentou também que não é que a gente. O que acontece, que é o que a Jussara falou, a gente deve ficar. Como é que você falou, Jussara? Não é que a gente. Fica latente? Fica latente, né? Sim, tá ali Ou adormecido, quando a pessoa usa errado também, né? A função dela, para o mal, ao invés de para o bem. Mas então, gente, vai ver que todos nós fomos grandes matemáticos. E um dia a gente vai lembrar disso. Tem muita coisa latente, né, Jorge? Muita Potencialmente eu sou bom. Potencialmente. Eu fico pensando assim, né? Se a memória realmente é um registro tão perfeito, né? Eu fico, nossa, né? Eu até brinquei isso com vocês uma vez, né? Tudo aquilo que eu decorei lá no primário, né? Que era as capitais da África, né? Os rios da margem direita do Amazonas, os rios da margem esquerda, os ossinhos da mão. Quer dizer, isso tudo está guardado de alguma maneira, né? A gente não tem a gente não consegue acessar, né? Assim, o cérebro, apesar de ser um órgão maravilhoso, na verdade, ele é um grande redutor de velocidade, né? Da nossa mente, né? Porque a nossa mente espiritual funciona muito mais rapidamente, né? Do que aqui a gente encarnado, né? Mas é isso, gente. Então, por que nem todos têm a mesma aptidão? Porque, na verdade, não é outorgado, né? Não é dado por Deus, não é um dom, né? Como sendo um presente. É uma conquista do espírito, né? Em vidas passadas, o que vocês trouxeram, né? Todos foram iguais, criados. Alguns, como o Fernando lembrou, vivem mais ou menos tempo, mas ainda assim cada um avança por sua vontade, né? E aí às vezes avançam mais ou menos. E aí, portanto, aí essa diferença de aptidões. Mas aí um ponto na frase final também interessante, assim, é necessária a variedade das aptidões, né? A fim de cada um poder concorrer para a execução dos desígnios da providência. Se todo mundo fosse exatamente igual, né, quem ia fazer lá a tarefa que ninguém faz, né? Então tem gente para tudo, né? Então existe uma mutualidade, né? Assim, um apoio mútuo pelo fato da gente ter aptidões diferentes e também uma mutualidade entre os graus de evolução espiritual, porque estando na Terra pessoas mais ou menos evoluídas significa que os mais evoluídos estão ajudando os menos, né? Então tem toda não sei, uma sabedoria nessa mistura que a gente vê. Sabedoria amorosa, né? Bem amorosa, a gente percebe sempre o foco do amor nas ideias, né? Interessante como... E boa parte da fraternidade, né, que é o que a gente vai ver mais para frente, está aí, né? Ou seja,
a gente sempre acha assim que a gente trabalha para ganhar o nosso sustento. Sim, é verdade. Mas a gente trabalha principalmente para atender as necessidades dos outros, né? Com aquilo que eu sei fazer melhor, né? E eu acho bonito olhar para o trabalho dessa maneira, né? Assim, eu tenho uma competência, eu tenho uma profissão, eu tenho um negócio, né? Do qual as outras pessoas necessitam, né? E que não fazem o que eu faço, né? E se eu posso ser útil para os outros, né? Então, obviamente, a sociedade está me remunerando por isso. E assim todo mundo, né? Assim todo mundo. Eu acho que esse Porém, é o porém, objetivo principal, né? O principal objetivo, na verdade, é isso exatamente. Se bem que no começo, na verdade, o ser humano é muito materialista, acho que o principal objetivo do impulso é enriquecimento, né? Inicialmente, eu acho que se não fosse quando não havia essa evolução social, esse amor ao próximo, essa intenção de ajudar, a produzir alguma coisa para o próximo, o que impulsionou inicialmente a coisa foi a riqueza mesmo, né? Dinheiro, desejo bem-estar, de tudo isso aí, né? enriquecer, né? Conforto. É. Acho que Que é Nem só conforto, né? Eu acho que o orgulho mesmo, orgulho, a parte a soberba, né? O poder. poder, né, Jussara? Poder também. poder, exatamente, poder também, tudo isso aí foi, acho que na base do iceberg tem muita coisa errada, não é verdade? Muita coisa Até o egoísmo inicial, né? A lei de sobrevivência, o que a gente tem que fazer? Encher o estômago. Aí o homem começou, né, com isso. Bom, preciso comer, estou com fome, e aí? Aí foi indo, ou seja, o egoísmo tem um lado bom. A gente já viu isso, o Jorge O exagero, né? A lei da conservação, O problema nosso sempre é o exagero. Aí, bom, satisfiz minha fome, agora o que eu posso Vou satisfazer com o meu acumular um egoísmo? pouquinho. Aí Vou é o garantir que eu não detalhe, né? passe fome Vou nas 10 guardar um pouquinho para encarnações, né? amanhã. O Eu não vou medo passar também, né? O medo também engloba isso que a senhora está falando. Bom, preciso guardar, e aí... Olha, acho que alguns de nós viu aí recentemente, aí começou a estourar, dia 7 vai ter greve de caminhoneiros. A Selma, teve pessoas amigas dela que, não, já estou comprando, compra não sei o quê. O medo leva as pessoas, novamente, a ser egoístas em excesso, né? Enquanto a gente não desenvolver um pouco melhor, vai ter esse lado. Agora, o que no grupo a gente comentou foi algo interessante, né? Olhando a história, quando Kardec se deparou com a doutrina espírita, como estava o mundo, né? Ou como estava a França, vamos dizer assim. O Jorge já trouxe isso para a gente. Vinha de alguns milênios, mas vinha de alguns milênios do domínio da religião dominante do mundo, catolicismo, depois o protestantismo, e aí estava começando a entrar naquela decadência do materialismo, né? A ciência se desenvolvendo e contra-argumentando a religião dominante. Veio a Revolução Francesa e interessante o Kardec ter observado tudo isso, né? Eu também fico, às vezes, vendo e falando, poxa, o Kardec realmente, como é um missionário, né? Com uma visão de perceber isso, tentar mostrar o caminho, né? Que a gente vai ver nas outras perguntas, qual é, né? Então, para combater tudo isso, né? Eu acho que está até preparando aqui para a próxima pergunta, né? Porque como a gente viu aqui, né, podia ser toda esse apoio mútuo, essa fraternidade, mas as coisas são assim, né? E aí, como é que a doutrina espírita explica essas desigualdades sociais e econômicas? Isso aqui é aqui no bairro, né? Na Giovanni Gronchi. É.
Paraisópolis, né? Paraisópolis com Morumbi ali. Um condomínio de luxo, né? É incrível, né? Mas é isso aí. Jorge, eu li um livro, Sapiens, e ele vai meio que contando como que vai fazendo o controle da massa, né? Como é que as coisas vão do poder. E eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, das classes sociais, né? Que você vai para uma forma de você inibir, né, algumas coisas, de você ter maior controle sobre as pessoas, né? E você começa a classificar, né? Classificar, colocando as pessoas para que possam te servir, né? Atender às suas necessidades. E aí algumas pessoas aceitam aquilo, algumas até em função da própria religião, né? Que entende como sendo uma forma de Conquistar o reino do céu. De conquistar o reino do céu. Então, assim, são várias ferramentas, né, que foram usadas ao longo desses anos todos aí. Muitas delas a gente consegue perceber na história, outras nem tanto, né? Mas que vai colocando, né? Igual a gente vê na Índia, né? A questão das castas, né? Que a pessoa, tipo, é Brahmani, né? Que são a casta mais elevada. Então, assim, sempre vai ser... Né, eles não mudam de castas, né? Se você nasceu lá, aquela casta mais inferior, você vai ser sempre daquela casta pares, né? inferior, Pares. né? É verdade, Lali. O que você está dizendo é a resposta que Kardec deu, né? Mas eu queria ouvir aqui o grupo. Vocês trabalharam, né? Assim. Aí eu passei na frente dos outros. Não. É o teu grupo. Você é do grupo 1, você está certo. É do grupo. Então tá bom. Mas assim, o que vocês conversaram que a doutrina diz? Para começar, as desigualdades sociais existem por causa do próprio homem, né? Pela própria imperfeição do homem que, devido ao seu egoísmo, ao seu orgulho, à sua soberba, acaba querendo se sobrepor aos outros, né? E aí faz com que o próximo acabe passando necessidade só para que ele possa ter as suas necessidades atendidas, né? Ele faz só visando o seu próprio interesse. Então, o homem que cria isso, né? E aí, como que isso pode melhorar? Como que isso pode evoluir? A partir do momento em que o homem evoluir um pouco mais moralmente, que ele passe a entender realmente como é a vida, entender a reencarnação, entender que ele precisa ser mais fraterno, né? Ser mais próximo ao seu próximo, né? Uhum. Aí acredito que essas desigualdades possam começar a ser diminuídas, porque ele vai trabalhar não só em função dele, para a sua sobrevivência, para o seu progresso, mas para os outros também, né? Perfeito. Isso emenda com o que a Lali trouxe, né? Quer dizer, essas criações são humanas, né? Porque a gente pode dizer, Deus, como muita gente argumentou e usou esse argumento para justificar aquela ordem, né? Ah, não, é a vontade de Deus que seja assim, né? Mas, na verdade, é a vontade dos homens, né? De alguns deles, né? Que querem dominar, né? E principalmente pelo egoísmo e orgulho, né? Que você trouxe, Fátima, que é o nosso vício básico, né? Assim, São os dois piores, né? é o pai e a mãe de todos os vícios, né? Egoísmo e orgulho. Mas é isso mesmo. É bem interessante isso do Kardec, né? Eles, olha, isso aí, não põe essa coisa na conta de Deus, não. Isso né? Pelo contrário, né? No texto foi realçado que o convite é olhar os ensinamentos de Jesus, o que Jesus trouxe mostrando a moral
Aí está a solução para reduzir a desigualdade ou até Exato. além do Isso aspecto da reencarnação, né? Essa chavinha que ainda falta a humanidade absorver melhor. Eu pensei num negócio, agora queria colocar para vocês. Fala Esse status quo que a gente vive, dessas desigualdades sociais, olhando de uma outra maneira, ela não pode ajudar a evolução também? Você diz como Não sei se eu consegui ser claro. Como sendo um sofrimento, sendo uma prova, é isso? Exatamente. Ou até eu sou rico hoje, sou o dono da cocada branca, amanhã eu encarno como numa classe social inferior e eu vou aprender que eu não estava com essa bola toda, né? Mas essa ajuda vai vir, mas para isso a humanidade vai ter que começar a entender, aceitar e ver que é uma verdade a reencarnação, né? Porque se não aceitar a reencarnação, fica na revolta, né? Fica na revolta. Entender a lei de causa e efeito, né? E o que ele planta hoje, ele colhe amanhã, né? Colhe amanhã, é verdade. E isso é um pouco o efeito das coisas que a gente mesmo já planta, né? Mas eu te ouvindo, Fernando, me lembrei daquela frase também do Evangelho, que a gente já mencionou aqui, que é aquilo, é necessário que haja o escândalo, né? Mas ai daquele por cuja mão o escândalo vier, né? E meu entendimento é assim, a providência acaba usando essas circunstâncias justamente não para punir, nem para castigar, mas para, vamos dizer, refletir, né? Reflexão. Refletir, chamar acho que serve atenção, para chamar atenção e refletir. Chamar atenção. Exato. Mas o esforço nosso, quando a gente olha uma situação dessa, não é dizer, isso daí faz parte da lei, isso é ação e reação, então fique assim. Não, o papel nosso não é esse. A lei maior é amar. A lei maior é ajudar, né? Então, como é que eu vou minorar o sofrimento do outro, né? Como é que eu ajudo a transformar essa situação, né? Como uma vez um médico falou, né? Como é o nome dele? Não sei o que, Frutuoso, sei lá. Ele diz assim, mas se o câncer é a forma da pessoa estar expurgando alguma coisa que espiritualmente no passado, enfim, cometeu e tal, então por que o senhor, que é um oncologista, não deixa a doença seguir o curso? Né? É um raciocínio assim, né? Já que a pessoa está sofrendo, por que você não deixa sofrer? Aí ele falou, olha, a lei maior não é essa. A lei maior é a do amor. Eu estou aqui para curar. E quem sabe eu fazendo esforço de curar, não estou fazendo a vontade de Deus, que é dar o fim àquele sofrimento que está ali presente, né? Então, não podemos inverter a ordem do que vem primeiro, né? O primeiro né, diminuir o sofrimento do outro, né? Que estiver na nossa mão. Mas é que só recordando as questões do Livro dos Espíritos, né? Isso exatamente o que vocês falaram, né? A desigualdade não é uma lei divina, é uma obra dos homens. E aí a grande pergunta de Kardec, será que algum dia essa desigualdade vai desaparecer? E aí, o que vocês acham? Sim. Orar, mas vai, né? Sim. Né? Ela vai. Então ele diz aqui, eterno mesmo só as leis de Deus, né? A cada dia vai gradualmente, né, se apagando, mas vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E aí restará apenas a desigualdade aí não completou, mas é do merecimento. Do merecimento, né? Então, cada um, no seu esforço, vai ter, obviamente, uma recompensa, né, diferenciada, né? Ou vai ter uma evolução diferenciada, né? E aí, aqui tem outra pergunta seguinte, que é o que se pensa dos que abusam da sua superioridade social para
para em proveito próprio oprimir os fracos, né? Aí aqui ele responde, merecem anátema, aqui é como merecem condenação, né? Ai deles, serão a seu turno oprimidos, viu, Fernanda? Coitados, isso que eu ia falar, coitado dele. E nascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que E tiveram o outro de fazer sofreu. sofrer os outros. Isso aí, plantou, colheu, né? Não tem, como a gente brincou, né? As consequências vêm depois, né? E aí, será que é possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Ah, o que vocês dizem? Eu saí de foco, gente. Eu creio que não, por causa das diferenças, das diferentes aptidões, né? Uhum. O que tem que haver é a fraternidade, É. o equilíbrio de ser um pouco mais igualitário, mas não sei, assim, a primeira reação lendo isso é É que que não seja possível. Alguém acha diferente? Mas se não existe orgulho e egoísmo, é possível. Então, mas de qualquer jeito tem as diferenças de Um tem mais aptidões, do que né? o outro. O que O- acontece é que se não tem orgulho e egoísmo, isso se convive bem, né? se convive bem. A resposta é assim, não, e nem é possível. Essa igualdade, pensa bem, a gente está pensando em termos de uma vida. Pô, igualdade de riqueza nenhuma, uma existência, nunca vai haver. Nunca vai haver mesmo, porque, olha, você, por exemplo, pode ser rico numa existência, na outra vir pobre. Ou está no meio termo, classe A mais, A menos, na C, e na outra existência você vai estar de outro jeito. Essa igualdade nunca vai existir. Até por causa de outro fator, né? Deus, a gente já estudou, ele é eterno, ele não teve início e não vai ter fim. E ele não parou de criar e nem vai parar de criar. Ou seja, vai ter gente sempre vão haver diferenças, sempre. Níveis, né? Sempre, porque ele vai criar um espírito hoje, esse espírito não vai atingir no mesmo ponto a riqueza que o outro vai atingir. Riqueza até de valores morais, não de dinheiro. Então, vai haver sempre uma distinção, né? Mas isso que você falou também, Gilberto, as aptidões são diferentes. Então, tem gente que tem jeito para negócio, né? Tem gente que tem jeito para gerar riqueza, né? Um sujeito ganha um dinheiro, aí vai, estuda, né? Melhora o conhecimento dele, ou cria um negócio, né? Compra o estoque de alguma coisa e vende. O outro ganha esse mesmo dinheiro e gasta tudo em bebida. Botou o mesmo dinheiro na mão de um e de outro, no momento seguinte, a riqueza de um é nenhuma e a riqueza do outro já é um pouco mais, né? Então, depende das pessoas, né? E é a pergunta que vem na sequência, né? Então, tem homens que julgam ser esse o remédio para os males da sociedade. Que pensais a respeito? Pergunta Kardec. E aí os espíritos dizem, são sistemáticos esses tais, né? Aí também esse termo aí é meio antigo, mas deve ser assim, são meio cabeça dura, né? Ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreende que a igualdade com que sonha seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Né? Quimeras é sonhos impossíveis, né? Então, esse é o recado aí dos espíritos. Né? Mas aí vem o que a Jussara falou. Se não é possível a igualdade de riquezas, seria possível a igualdade de bem-estar? Acho que sim, né? Aí ele disse sim, claro. Aí, sim. O bem-estar é relativo. É óbvio que o meu bem-estar pode ser diferente do outro, né? Mas todos eles poderiam gozar se entendessem convenientemente. E aí, será possível que todos se entendam? O Kardec é insistente, ele vai se... O cara vai para um lado, ele pega aqui, vai para o outro, ele pega do outro. Né? Será possível que todos se entendam? Sim, quando todos praticarem a lei da justiça, que é a fraternidade. Né? Então, eu posso até ter mais, mas eu não vou deixar que o outro, né, não tenha.
por conta disso, né? E é isso aí. Então, o grupo do Fernando. Fernando, como é que a doutrina espírita nos ajuda a entender como é que a gente vai transformar essa questão social e econômica? Quando orgulho e egoísmo deixarem de existir. Simples assim, né? Kardec tem um texto no livro Obras Póstumas, que eu acho que ele fala de orgulho e egoísmo. É esse o título, né? E ele diz assim, olha, não adianta reformar instituições se a gente ainda internamente não se reformou, né, em relação ao orgulho e egoísmo, porque essas instituições, por mais bem imaginadas que fossem, se a gente ainda carrega orgulho e egoísmo, elas vão de novo refletir esse mesmo, né? E a mesma coisa, eu derrubo o rei, ponho uma ditadura no lugar, e aí o partido político que está nessa ditadura vai ser vai ser a nobreza desse novo lugar, né? Se internamente eles ainda carregarem o orgulho e o... Mas também, sem acrescentar a terceira coisa aí que é fundamental, a pessoa pode ser mais humilde, pode ser menos orgulhosa, mas se ela não tiver amor ao próximo, para entender a questão social, não é verdade? É. Isso aí. E O aí Fernando colocou uma outra questão lá para trás, um pouco. Ele colocou lá que como é que a pessoa poderia ser compreender um pouco a questão de solidariedade sem entender a reencarnação. Não foi mais ou menos o que você falou, Fernando? Sem entender, por exemplo, que ela vai renascer, como ela poderia entender essa questão? Ter um pouco de amor ao próximo, eu posso fazer alguma coisa, ser solidário. Eu acho que há uma possibilidade, desde que alguma coisa aconteça com ela mesma. Vamos supor, ela, em um determinado momento, é obrigada a passar fome, por exemplo. Passar fome. O que acontece? Bom, é claro, ela pode não entender de reencarnação, nada, mas se ela passar fome em determinado momento, eu conheço uma pessoa que aconteceu isso com ele. Ele vai entender que outras pessoas que não também estava passando por isso. Vai despertar a atenção dele para essa questão com relação a outras pessoas. Entendeu? Eu tenho uma pessoa conhecida que ele passou fome, veio de outro estado aqui para São Paulo, passou fome, muita fome e tal. No fim, que ele foi trabalhar em uma assistência social, um centro espírita. Virou espírito, foi trabalhar em assistência social, promovendo cestas básicas, tudo isso aí. É uma realidade também de Deus chamar a atenção da pessoa, quando a pessoa está mais ou menos amadurecida. Interessante, não é? Mas novamente, né, o pulinho do gato aí é entender também sobre a reencarnação, porque senão, de uma forma geral, a pessoa pode ser espiritualista, pode ser cristã, mas não tendo a visão de várias vidas, ela acaba tendo uma tendência, eu creio, né? Não estou afirmando, mas creio que dá uma tendência da pessoa não ver Deus tão justo, de achar que Deus tem predileções. Pode se revoltar, né? Começa a trazer um pouco da revolta, né? Mas por isso que a resposta dessa pergunta aí inclui o que você falou, né, Marcos? Falta o amor. Falta o amor. Tá na mãozinha aí, né? O coração. É isso mesmo, o amor é a lei maior, é o resumo de todas as leis, né? Quando a gente fala de a lei de justiça, amor e caridade é justamente essa, né? Essa lei maior, né? Aqui tem 2 textos que tá no subsídio que vocês receberam. Eu achei muito legal esse aqui do Emmanuel, né? Está no livro O Consolador, que é um livro que ele responde meio perguntas e respostas, parece livro dos Espíritos.
mas ele fala, né, essa concepção de igualdade absoluta, essa palavra de Emmanuel, né, um erro grave dos sociólogos, né? A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço, né? Então, essa coisa de fora para dentro, né? E aí ele fala: a harmonia do mundo não virá por decretos, nem por parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Sonharam com a igualdade restrita das criaturas sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. E aqui tem uma frasezinha para terminar esse tópico, que eu acho que a gente já falou, mas que eu adoro, que é do Chico, né? Dizem que é do Chico. Ele diz assim: a revolução que acredita é aquela que é ensinada por Jesus. Começa na corrigenda de cada um, ou seja, cada um se transformando, na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. É o que o Marco falou, é a lei do amor, né, Marco? É isso aí. E às vezes a gente quer mudar o outro, né? Na maioria das vezes, né? Tem que mudar, começar você, meu amigo, né? Senão não resolve, né? Mas é isso. Só ia comentar, né, assim, que é interessante o trecho do Emmanuel também que você comentou, porque leva a gente também a avaliar essa briga que no mundo existe, que no Brasil está um pouco exacerbada no momento de radicalizações, para a gente refletir que falta justamente o maior detalhe aí, né, nessa situação, é ter o amor nessa situação para abrandar um pouco essas... É interessante, né, Gilberto, porque acho que falamos isso em algumas aulas passadas, né? Um grupo defende a igualdade, o outro grupo defende a liberdade, ninguém defende a fraternidade, né? E é o que falta, né? Sem a fraternidade, as outras duas coisas não funcionam, né? Sem realmente a gente se ver como irmãos e desarmar o espírito, né? E ainda essa é a transformação, é a concepção, né, Gilberto, que as pessoas não têm, né? E que Jesus também foi crucificado porque ele falava disso e também as pessoas não entenderam na época, né? Ou seja, essa história de briga entre capital e trabalho, ela não vai ter fim se não tiver aliado a ela. Enquanto não tiver esse outro produto no meio, não vai ter solução. Não. Mas a solução vai vir, né? Aquela história, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, não tem conversa. É verdade. E hoje você vê, para quem está no mundo corporativo, obviamente que ainda tem muito coisa que é fachada, mas preocupação com o meio ambiente, preocupação com o social, né? Além de produzir, gerar resultado econômico, né? Mas eu vejo isso já como uma evolução de consciência, que alguns estão ali por convicção, tem gente que está ali por marketing, né? Por marketing. A gente chama de greenwashing, né? Finge que é verde, né? Finge que é ecológico, né? Mas já existe uma consciência, né? As crianças já nascem com essa consciência. As crianças estão... É o que a gente comentou, acho que foi a Aide que comentou numa aula passada aqui. É difícil você ver uma família que já não tem uma criança vegetariana hoje em dia. Vegetariana, né? É verdade, verdade. Então, eu acho que é isso, né? Então, a gente que tenha o entendimento da reencarnação,
que nós estamos estudando aqui as leis de Deus, não é ficar alienado do mundo, não é dizer deixa a coisa como está. A gente está sendo chamado a agir diferente, né? Agir coerente com essa. Mas também não é, por outro lado, se encher de ódio, se encher de rebeldia, se encher de, né, vontade de né, ser agressivo ou violento, porque também não vai resolver nada, né? Só acaba complicando, né? Mas é isso aí. Gente, o último tópico, e estamos quase no final, gente. Essa aqui é a resposta. Vamos ver se a pergunta é difícil ou a pergunta é fácil. É todo mundo junto. E aí, o que vocês dizem? Somos. Olha, por muito tempo na história havia uma grande questão se a mulher tinha alma, sabe? Porque nem isso. Nem isso a gente tinha. Nem isso tinha, né? Então, obviamente, se não tem alma, pode ser tratada de outro jeito, né? Mas imagina, 1857, na França, apesar de ser talvez a sociedade mais avançada da época, a mulher não tinha direito nenhum, não votava, não escolhia com quem casava, não sei nem se podia ter propriedade. E aí veio o seu Kardec aqui dizendo que, né, perante Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos, né? Podia ser meio escandaloso, né? E se você acrescentar isso, que ele diz que o espírito não é nem homem nem mulher, né? Então... Exato. Bom, essa questão ainda está amadurecendo, né? Imagina, aqui no Brasil mesmo, a Chiquinha Gonzaga padeceu muito. E nem a lei, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga foi uma delas, né? Para vencer na vida não foi fácil, não, como mulher, né? Foi uma das pioneiras. E hoje nós temos aí facilmente, estamos aí na guerra do Afeganistão. Por que a mulher está tentando conseguir ser alguma coisa? Vão ter que voltar a botar as universitárias, que durante esses 20 anos conseguiram fazer na universidade, os Estados Unidos estavam lá, vão ter que passar as profissões dela para os homens, botar aquela roupa lá. Absurdo, né? Voltar para trás. A situação está aí. Então, vocês vejam que a situação está amadurecendo ainda. E começou a amadurecer com a própria consolidação das leis do trabalho, né? Porque nem isso na parte de solidariedade, nem na parte trabalhista existia essa vantagem que o homem está tendo, que a humanidade está tendo, né? Mas a coisa no Brasil mesmo começou a evoluir agora a partir do começo do século passado ainda, né? Conquistas são muito recentes. Pioneirismo de mulheres aí. São muito recentes essas conquistas. Está se compreendendo que a mulher tem todos os direitos dela, sem dúvida nenhuma. A mulher está cada vez mais assumindo postos muito importantes, porque ela tem um amadurecimento suficiente para isso. É verdade, mas a coisa está evoluindo, né? Um processo de evolução ainda. Em 1932 é que ela começou a ter direito de votar, né? Nossa, recente, 32 né? ou menos, ou mais ainda para frente. 1932. 32. As coisas têm evoluído muito no mundo ocidental e ainda tem para evoluir, né? Mas o Marco está lembrando aí que tem lugares no planeta no Oriente que é bem ainda medieval nesse aspecto, né? Aí a gente, né, de novo reflete, né? Tudo bem. Falta a chavinha ali para a humanidade entender melhor, né? Na hora que for uma realidade a reencarnação, já começa a ficar um pouco mais fácil. Claro. Quero ver esses afegãos aí voltarem como mulher. Exato. Vão Mas voltar. você não tem dúvida que eles vão voltar? Vão voltar. Isso não
Silvão. A gente nem precisa vibrar por isso, porque isso é uma lei do universo. Mas é interessante, assim, uma coisa que me chamou a atenção, mesmo ainda os espíritos, lá no livro Respondendo para Kardec, eles colocaram, né, que homens e mulheres são iguais em espírito. Tudo bem, continuamos tendo diferenças físicas. Isso porque o planeta ainda tem o sistema de reprodução que necessita do macho e da fêmea. Mas até nisso, da época de Kardec para agora, mudou muito. Mudou muito, Eu sou um que tenho que me penitenciar aqui, a Selma está aí, ela sabe disso. Eu não sei cozinhar, é um absurdo. Por quê? Porque nasci num lar que, né, tinha aquela coisa do patriarcal e tal, então fica... O homem ser provedor assim, né? Exato. E os espíritos colocam isso no livro dos espíritos Respondendo para Kardec. E tem um pouco ainda na natureza ou no mundo tem. Só que hoje várias mulheres são as provedoras da casa. Várias mulheres têm. Ainda mais agora na pandemia, se o homem ficar desempregado e a mulher não, ela é a provedora. E não tem que causar constrangimento. Causa ainda, mas não deveria, né? É verdade. Não deveria. O mundo do trabalho está menos físico do que era no tempo do Kardec, né? Então, sim, lá era... que pensando num trabalho braçal, a mulher teria uma função que não deveria exigir dela tanta força, né? Mas hoje a maior parte da economia é economia de serviço, né? Economia do conhecimento. E não intelectual, né? É uma economia de intelectualidade. Aí a mulher né? até melhor. Aí não tem diferença, né? Gente, braçal, a mulher é mais forte. Qual homem que faz faxina em casa? Qual homem que faz faxina, que limpa vidro? É verdade. Tem o Fernando salvou aqui a categoria. Por isso que eu falei, olha, eu vou me penitenciar aqui, né? Mas o Selma, o sexo mais forte sempre foi uma mulher, a gente sabe. E o braçal também. Elas vivem mais tempo, os homens morrem mais cedo. A maioria é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, olha, uma coisa que ainda é só da mulher é a concepção da maternidade. É uma maternidade, né? Outro dia eu estava ouvindo aquele Geraldo Lemos, né, que conviveu com o Chico e sempre conta as histórias, né? A gente, obviamente, sempre dá um desconto, mas ele disse que o próprio Chico disse que daqui a alguns séculos vai ter uma forma do neném se desenvolver fora, né, do útero, ou seja, a mulher nem isso vai precisar fazer. Mas não vai mais precisar passar por isso. Mas é daqui a alguns séculos. Até lá, né, alguém tem que ser mãe, né? Mas é isso aí, gente. É bem interessante, né? Porque essa ideia de que nós somos espíritos e que nós temos múltiplas existências e estamos evoluindo é uma forma de olhar para a vida. Acho que Gilberto pontuou isso aí mais uma vez hoje, que realmente muda. Muda a nossa maneira de encarar as coisas, né? Porque a gente poderia encarar as coisas de uma maneira muito mais dura, rebelde, revoltada, né? Não é para a gente ficar indiferente, não é esse o ponto, mas entender que existe um caminho de amor, existe um caminho de evolução, né? Que embora existam ainda as sombras operando e fazendo força contrária, né? Existe aí uma marcha, né, como se diz Kardec, uma marcha do progresso que ninguém pode, né, se opor, né? Ela está acontecendo, né? Mas, gente, alguma outra pergunta sobre os temas de hoje? Não. Comentários? Acho que o que me veio à cabeça agora, enquanto você falou, né? Eu mesmo fui um que falei bastante do ponto da reencarnação, mas
Mas Kardec, ele captou muito além disso. Ele captou que a solução social ela vai passar e tem que passar pela reforma individual, né? Você colocou isso no texto, inclusive, Jorge, no texto que a gente lia. Ou seja, é a reforma íntima, né? Esse é o ponto. A gente entender, a gente ter a intelectualidade de não, o conceito é esse, o conceito está certo, tá bom. Mas aí vem o lado que é o complicado, tá? Mudar. Mudar-me. Não é mudar, mudar-me. Esse é o agravante. E o mais agravante é que é mudar a si próprio, né? Mudar-me, não é mudar o outro, né? Bem Que é o colocado. que foi colocado aqui, né, por alguns aí, né? A gente olha muito o outro. Eu me pego muito com isso. A Selma tem me ajudado nisso. É muito fácil eu falar, pô, você está errada nisso. Aí quando ela fala, mas e você nisso? Eu falei, opa. E é verdade. Mas Não eu acho que com a reforma íntima, realmente, inclusive com essa reforma íntima, a vida dos casais vão ser mais estáveis do que é atualmente, né? Hoje há tanta liberalidade que as coisas se fazem e se desfazem com muita facilidade. Com essa reforma íntima, os casais vão ficar mais estáveis, a educação dos filhos vão ficar mais estáveis também, não é verdade? Não há tanta separação, o filho fica uma semana com o pai, outra semana com a mãe, fica essa confusão toda, né? Então, a reforma íntima vai ser fundamental, realmente. É daí para frente que a família vai cada vez mais se fortalecendo. Os próprios sentimentos entre um e outro no casal também se fortalecem mais ainda. Não é verdade? É isso aí, gente. Estamos no começo de uma grande reforma, sem dúvida nenhuma, viu? Reforma íntima. Voltamos aí, e assim, não como uma palavra vazia, né, oca, mas com todo esse entendimento, né, que a gente está construindo aqui juntos. Tem aquele livro do Abel chamado, que começamos a ler ontem, né, Gilberto? Fundamentos da Reforma Íntima em fase de regeneração. Aquele livro é muito bom, viu? Põe o nome no chat. No grupo. É interessante, é um livro muito prático, ele tem 3 livros, é do Carbachute, isso aí, do Carbachute. Nossa. Mas então, eu posso até mostrar vocês, eu posso pôr, eu vou fotografar no grupo. Fundamentos da Reforma Íntima em fase de reencarnação. É mais prático de se aplicar e é fundamental, realmente. Os outros deles são mais profundos, do Carbachute. Os anteriores são mais profundos, mais complicados um pouco. É isso aí. Eu vou colocar uma fotografia no grupo, então. Só uma coisinha. Eu concordo com o Marco Antônio, só que são 3 livros da Reforma Íntima, né? Então, seria legal se as pessoas começassem pelo 1, para poder entender um pouquinho, para depois ir para esse, Marco Antônio. Tem uma certa sequência, Marco. Tem uma sequência. Mas eu acho que o 1, viu? Eu acho que o 1, você vai perder mais tempo, é mais profundo, você vai... Eu acho que esse terceiro livro é mais prático para se começar a aplicar imediatamente, viu? Depois você pode se aprofundar mais, sem dúvida nenhuma. Mas acho que esse terceiro livro, eu acho que para uma vida prática, para um momento tão conturbado, tão sem tempo de você se concentrar, eu acho que é básico, é mais prático para o momento, realmente. Eu vou colocar no Google, depois poderão pegar os outros, que é uma coisa vai mais em profundidade, realmente. Beleza. É como ler um livro de mensagens. Sim. Não, ajuda sim. Vai mais a fundo. Tá ótimo. Gente, a gente está em cima da hora, são 9h30 agora. O Marco trouxe uma proposta da gente fazer aula no dia 7. Da minha parte, tudo bem, eu vou estar aí, mas, enfim, precisaria saber de vocês se ok, né? Até porque se a gente se disponibilizar de estar aqui e avançar um tema, saber se a maioria vai estar, né? Eu não tenho certeza se eu vou poder estar aqui, porque eu estou dependendo de um posicionamento sexta-feira para saber se eu vou viajar ou não. Mesma coisa eu. Não vou ter computador, não vai dar. Lali? Eu sugiro que não tenha. Não tenha. Eu posso ter, mas eu sugiro que não tenha.
Eu também sugiro que não. Tá. Porque nós já Eu não posso. estamos num grupo grande, né? Nosso grupo já está Não, porque junto. para ter 2 ou 3 não vale, não vale, né? Vale a pena avançar, né? Eu também concordo. Falei até com o Jorge, olha, para ter 3, 4 pessoas na aula, ter que cancelar a aula, em prejuízo dos demais, é melhor não ter. Agora, se houver um consenso que vamos ter, então é bom que todos venham. Verdade? Tá, mas eu estou entendendo Eu não que... tenho nada em vista. Eu não tenho nada em vista. Consenso. Eu poderia participar na terça-feira, mas não tem problema se não tiver. Tá. Eu estou entendendo, então, que não, né? Então, a gente retoma no dia 14. Ok? Sem problema. E aí, então, eu acho É um bom caminho pôr a aqui para fazer... mensagem lá no WhatsApp, né? No grupo. Sim, é bom lembrar que a gente vai ter aula no dia 14. Perfeito. Faremos para os que não estão aqui. E quem faria a prece de encerramento? Tem gente que não se manifestou mais. Eu faço. Não falou nada, Eu faço. ficou calado. A Selma também A Selma sumiu. falou, Mar. Falou agora no finalzinho, né? Normal. O Rafa fez uma excelente resposta. Eu acho que todos participaram aqui. O Gilberto, então, faz a prece, né? Eu te agradeço. Vamos agradecer aos amigos espirituais que nos envolveram o nosso orientador. Vamos solicitar a esses amigos espirituais que possam envolver aqueles que, por motivo de força maior, não estiveram aqui hoje fisicamente conosco, que possam também usufruir desses fluidos benéficos que o ambiente cria, que nós procuremos refletir, cada um de nós, na sua intimidade, o que temos ouvido, o que temos lido, e que a prece que Jesus nos ensinou possa considerar encerrada esta etapa do estudo de hoje, nos envolvendo para o restante da semana e para outra semana, para quando retornarmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.